Olha, o fundo imobiliário GGRC11, ele está num momento que a gente pode chamar de decisivo. A gestão acabou de anunciar um plano assim muito audacioso que pode simplesmente virar o jogo para o futuro do fundo. A gente está falando de uma captação de R$ 1 bilhão. É isso mesmo. Então, bora mergulhar no que está por trás dessa estratégia toda. A gente vai passar pelos dividendos, por uma mega emissão e até por uma nova aquisição que já está dando o que falar no mercado. Vamos desvendar esse plano bilionário. Bom, vamos começar por aquilo que todo cotista adora ver, né? Os dividendos. O GGRC11 pagou 10 centavos por cota, mantendo aquela constância que o mercado já conhece bem. E para quem busca justamente uma fonte de renda passiva, essa previsibilidade é fundamental, né? Ajuda demais a fazer um planejamento financeiro mais seguro. Tá, mas o que esses 10 centavos realmente significam no bolso? Essa simulação aqui ela deixa bem claro o poder do acúmulo. Pensa só, com 100 cotinhas, pinga ali R$ 10 por mês. Já com 1.000 cotas, opa, já são R$ 100 todo mês. E aí, para quem tem 10.000 cotas, a gente está falando de R$ 1.000 de renda passiva. É exatamente isso. A estratégia do fundo de gerar renda ganhando corpo, sabe, escalonando conforme o investimento. Mas a verdade é que, apesar de o dividendo ser uma notícia sempre boa, não foi bem isso que chacoalhou o mercado. A grande história, aquilo que definiu mesmo a estratégia do GGRC11 recentemente, foi algo bem maior. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Que notícia foi essa? Tão grande a ponto de ofuscar a discussão sobre o rendimento mensal? E a resposta está nesse número aqui. R$ 1 bilhão. Essa é a meta da 11ª emissão de cotas do fundo. Isso não é só um número grande, gente. É uma verdadeira declaração de intenções. Um movimento que sinaliza uma fase de crescimento assim bem agressivo e que abre um capítulo totalmente novo para o GGRC11. Mas onde é que esse bilhão vai parar? A estratégia se apoia num tripé. Primeiro, expansão. A ideia é comprar mais imóveis logísticos de altíssima qualidade. Segundo, fortalecimento. Usar uma parte para quitar dívidas e deixar o balanço mais parrudo, digamos. E terceiro, segurança. Diluir o risco, trazendo mais inquilinos para dentro. Ou seja, é uma estratégia que quer crescer sim, mas com os pés bem firmes no chão. E o impacto que se espera disso tudo é transformador. O patrimônio líquido, por exemplo, pularia de 2,4 para 3,4 bilhões de reais. A área locável passaria de 900 mil metros quadrados. O número de inquilinos também sobe. Em resumo, o fundo está se preparando para jogar em outra liga, para operar numa escala completamente nova. Com esse plano todo na mesa, a grande pergunta de R$ 1 bilhão que o mercado começou a se fazer foi: tá, mas qual vai ser a primeira grande jogada da gestão? Onde esse capital todo vai começar a ser investido? E a primeira grande tacada foi uma operação de sale and leaseback. Como é que isso funciona na prática? É simples. Uma empresa vende o seu imóvel para o GGRC11 para levantar dinheiro e, no mesmíssimo instante, ela assina um contrato para alugar esse mesmo imóvel de volta. Para a empresa, é ótimo para fazer caixa. E para o fundo, é a garantia de um inquilino e de receita de aluguel desde o dia 1. E aqui a gente vê a teoria virando prática. A aquisição dos galpões da Braspark por quase 200 milhões de reais. Os detalhes aqui são muito importantes. O contrato é do tipo atípico e longo, de 12 anos. Isso quer dizer que ele é mais rígido e protege o fundo caso o inquilino pense em sair antes. O cap rate, que nada mais é que o retorno do imóvel, está em 10,20% ao ano, um número excelente. E de quebra, ainda tem espaço para expandir, o que pode significar mais receita lá na frente. Bom, uma aquisição desse porte e um plano de R$ 1 bilhão só são possíveis se a base do fundo estiver bem sólida, certo? Então fica a pergunta: como é que está a saúde do GGRC11 hoje para aguentar essa expansão toda? Um bom termômetro da saúde de um fundo é a sua base de investidores. E olha só, mais de 329 mil cotistas, com 15 mil novos chegando só em março. Isso mostra que o mercado está, de fato, comprando a tese de crescimento e confiando que a gestão vai conseguir executar esse plano. A escala física do portfólio também é de impressionar. São mais de 778 mil metros quadrados de área bruta locável. É muito espaço, espalhado por 36 ativos diferentes. E talvez o número mais incrível seja este aqui, a vacância de apenas 0,20%. Para um fundo imobiliário, vacância é o mesmo que dinheiro indo pelo ralo. Um número tão baixo assim significa que os imóveis estão praticamente todos alugados e gerando caixa. Essa é a base que sustenta os dividendos e toda a operação. E tem outro ponto interessante, o preço da cota na bolsa versus o seu valor patrimonial. Pensa assim, o valor patrimonial é como se fosse o preço justo da cota, se todos os ativos do fundo fossem vendidos hoje.
Em março, a cota era vendida por R$ 10,30, mas o valor patrimonial dela era de R$ 11,16. Em outras palavras, o mercado estava dando a oportunidade de comprar uma participação no fundo por menos do que ela teoricamente valia. Ok, juntando todas as peças, dividendos estáveis, um plano de expansão bilionário e uma operação super saudável, a gente começa a olhar para o futuro. Quais são as oportunidades e, claro, os riscos que aparecem no horizonte? Do lado das oportunidades, o cenário é bem claro. Expandir o portfólio com ativos de primeira linha, a chance de reduzir a dívida e deixar o balanço ainda mais forte, e aumentar a diversificação da receita. Já nos riscos para ficar de olho, temos o custo da dívida que o fundo já carrega, o risco natural de executar um plano tão gigante e a necessidade de gerenciar bem os vencimentos de contratos de aluguel que se concentram em alguns períodos. No fim do dia, tudo se resume a essa ideia. O GGRC11 chegou num ponto de virada. Com um caminhão de dinheiro para investir, as decisões estratégicas que a gestão tomar nos próximos meses vão ser, sem exagero, cruciais. Elas é que vão definir o sucesso do fundo nos próximos anos. Agora, só resta acompanhar bem de perto.